Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante triste, na verdade, que é o câncer. O câncer é uma doença que tem expandido, né? Cada vez mais pessoas apresentam essa doença. Eu acho que todo mundo tem um familiar que já sofreu ou que sofre com essa doença. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho estudado e o que eu tenho aprendido ultimamente. Bom, só para vocês terem uma ideia, aos 80 anos, um homem com 80 anos, ele tem 50% de chance de desenvolver câncer. E 1 a cada 3 mulheres tem chance de desenvolver câncer a partir dos 80 anos de idade. Isso no mundo atual, né, onde não se toma nenhuma medida preventiva contra essa doença. Bom, só para vocês terem ideia também, outro dado importante, que todas as doenças, quando a gente vai estudar as doenças que mais matam no mundo, como diabetes, doença cardíaca, hipertensão, AVC, etc., todas essas doenças tiveram uma queda muito grande no índice de mortalidade, porque se criou, estratégias de controle desse tipo de doença, mas o câncer não. Então o câncer foi a única doença que não se teve até hoje nenhum tipo de queda na mortalidade, o que mostra que todos os tratamentos que são feitos atualmente são ineficazes quando o assunto realmente é curar o câncer. Bom, ele pode até matar a célula cancerígena, mas o que os estudos mostram é que após 5 anos, a grande maioria das pessoas acabam morrendo, não só pelo câncer, mas também pelos efeitos colaterais que o medicamento, que é a quimioterapia, causa no corpo dessa pessoa. Bom, quando a gente vai ver o surgimento de um câncer, 3 pilares são básicos. Então, a primeira coisa, todo paciente com câncer, ele tem um ou mais desses pilares. A grande maioria tem os 3 pilares. Quais são eles? Primeiro, um problema de intoxicação. Na verdade, todo mundo hoje em dia está exposto a uma série de substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, seja metal pesado, como o mercúrio, um alumínio, um arsênio, bisfenol. Então, todas essas substâncias, elas vão intoxicando o nosso organismo. Em algum momento da vida, elas podem gerar uma série de efeitos adversos para a nossa saúde. Bom, outro aspecto que a gente tem que pensar também quando o assunto é câncer, outro pilar importante para a progressão dessa doença é o aspecto emocional. Então, a grande maioria das pessoas sofreram algum conflito emocional, seja uma separação, seja a morte de algum parente querido, seja algum baque mesmo emocional. E aí, vários pacientes com câncer, quando a gente vai olhar 5 meses antes, 6 meses antes do surgimento da doença, a pessoa passou por um estresse emocional muito grande. E um outro pilar muito importante é a desnutrição. Então, a grande maioria dos pacientes com câncer, eles sofrem desnutrição. Quando eu falo de desnutrição, não é aquilo que a gente pensa, da Etiópia, aqueles indivíduos extremamente secos de nutrido. Não é isso. É falta de nutriente. Então, às vezes, um paciente obeso, na verdade, todo paciente obeso está desnutrido. Então, seja por falta de uma vitamina D, falta de magnésio, falta de cálcio, falta de algum nutriente que é importante para as defesas do nosso organismo. Então, esses 3 aspectos, são a base para o desenvolvimento do câncer. Então, repetindo, é a desnutrição, é a intoxicação e é a emoção. Então, essa é a base para o desencadeamento dessa doença. Bom, e quando a gente pensa em tratamento de câncer, nunca existiu, nem eu acredito que nunca vai existir nada isolado que vai fazer milagre, que vai tratar 100% o paciente. O tratamento do câncer, para ele ser eficaz, ele tem que ser multifatorial. E, infelizmente, eu não vejo nenhum oncologista falando sobre isso. Então, geralmente, é ao contrário. Eu vejo paciente com câncer perguntando: doutor, eu tenho que mudar alguma coisa no meu estilo de vida? Eu tenho que me alimentar melhor? E a grande maioria dos médicos falam: não, pode continuar, só faça a químio comigo e pode continuar comendo sorvete, bebendo, fazendo o que você bem entender. E, infelizmente, essa não é a melhor estratégia. Então, quando a gente pensa em tratamento de câncer, tem que realmente haver um equilíbrio e um tratamento multifatorial. A gente tem que estar pensando na desintoxicação, que é na limpeza desse ser, que ele está intoxicado. Então, a gente tem que estar estimulando a detoxificação. O que os estudos mais recentes mostram é que a célula cancerígena, ela precisa do carboidrato para crescer. Então, a gente alimenta essa célula com o consumo de açúcar refinado. Então, num paciente que tem câncer ou numa pessoa que quer evitar o câncer, a melhor dieta seria realmente uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato. Bom, além disso, a célula cancerígena ela só cresce em um meio
anaeróbico, o que é isso? Um meio com baixa oxigenação. Então, um pilar básico é a gente melhorar a oxigenação do nosso organismo. E eu acho interessantíssimo as técnicas de respiração. Por isso que eu recomendo para todo mundo meditação e yoga, você aprender a respirar e oxigenar melhor esse seu organismo. Bom, outra coisa importante é o sistema nervoso também. É outro pilar básico para quando a gente pensa em prevenir o câncer, que é aprender a lidar com as emoções, aprender a diminuir estresse e ansiedade do dia a dia, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, só uma doença, né, no futuro. E aprender mesmo a liberar as emoções. O que os estudos mostram que as pessoas que são rancorosas, que guardam sentimentos, são aquelas pessoas que têm maior tendência a desenvolver um câncer no futuro. Então, eu acho que a base é isso, quando a gente pensa em prevenção de câncer, é a gente adotar todas essas estratégias no nosso dia a dia, ter uma alimentação mais leve possível, mais limpa possível, com menos produto químico possível, e uma dieta o mais viva possível, sempre tentando estimular o nosso fígado, o nosso rim, a eliminar as toxinas do dia a dia, tentar evitar a toxina mental, né, que é isso que eu falei, de raiva, de ansiedade, de estresse, que na minha opinião é a toxina que é mais prejudicial ao nosso corpo. E acho que é isso. Não sei se ficou claro o que eu queria passar para vocês, espero que tenha ficado.